Então a questão número 59 diz: um paralelepípedo reto de base quadrada com medida do lado da base igual a 40 centímetros e contendo água no seu interior foi inclinado sobre uma aresta do sólido, estando essa aresta sobre um plano horizontal P. A altura que a água atinge em duas laterais do paralelepípedo é de 30 cm e 50 cm, conforme representado na figura abaixo. A quantidade de água em centímetros cúbicos contida nesse paralelepípedo é de 20.000 centímetros cúbicos, 40.000 centímetros cúbicos, 48.000 centímetros cúbicos, 60.000 centímetros cúbicos e a letra E, 64.000 centímetros cúbicos. Então vamos às informações. Paralelepípedo reto de base quadrada, com medida de lado da base igual a 40 centímetros e contendo água no seu interior, foi inclinado sobre uma aresta do sólido. Quer dizer que toda essa aresta aqui está fazendo contato com a base. Ou seja, se fosse um copo em cima da mesa, ele não estaria dessa forma aqui. Uma das arestas, que é essas linhas aqui, né, que a gente chama na geometria plana de lado, está em contato com a superfície. É isso que está acontecendo. Então toda essa linha aqui está em contato com a superfície. Essa informação é importante. Num plano horizontal P, a altura que a água atinge duas laterais do paralelepípedo é de 30 centímetros de um lado e 50 centímetros do outro. E agora a gente vai explorar essa questão. E a partir disso a gente vai chegar a uma conclusão bem interessante. Então, a figura geométrica que ele trouxe na questão é essa daqui. Porém, ela está inclinada, fazendo com que um dos lados fique com 30 e outro lado fique com 50. Mas a figura geométrica é essa daqui, um paralelepípedo reto, cujos ângulos das faces são todos iguais a 90 graus por tratar-se de um paralelepípedo reto. E o que está confundindo a questão é o fato dessas duas alturas aqui estarem diferentes e do fato do paralelepípedo estar inclinado. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ir virando esse paralelepípedo até todas as arestas entrarem em contato com o plano P, dessa forma aqui. E nesse momento a água vai estar com a mesma altura nos dois lados. É isso que vai acontecer, porque o plano P está na horizontal, conforme nos informou a questão. Então o que está atrapalhando essa diferença, que de um lado está com 30 e o outro está com 50. A base a gente sabe que é 40 por 40. Imagina se eu dividisse essa altura aqui em 10 pedaços. Para cada um décimo que ele fosse andando nessa direção aqui, se aproximando do plano horizontal P aqui, do chão, vamos dizer assim, ele iria subir 1 centímetro e baixar 1 centímetro. E eu trouxe uma tabelinha aqui para mostrar isso. Ó. 10 décimos seria 1 inteiro. 1, né? 9 décimos, quando ele descer um pouquinho, ele vai ficar com 31 por 49. Depois desce mais um pouquinho, fica com 32 por 48. Eu fiz tudo partes iguais, né? Aqui 5 sobre 10 é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, é a metade. Quando chegar na metade, esse lado vai ficar com 35 e esse lado aqui com 45. E quando chegar no zero, que é aqui na base, né? Vai ficar, cada um dos lados vai ficar com 40. E se a gente for analisar bem, a gente chegou na média entre 30 e 50. 40 nada mais é do que a média entre 30 e 50. A gente foi diminuindo aquela inclinação que tinha, né? Porque eu dividi em 10 pedaços, poderia ter dividido em 20. Daí andaria meio centímetro, 0,5 na esquerda e menos 0,5 centímetros ou meio centímetro na direita. Portanto, essa foi a lógica que a gente estabeleceu. Ou seja, vai ficar dessa forma aqui. 40 por 40, né? Por 40. E aí como é que eu vou fazer o cálculo, pessoal? É a área da base, que é 40 por 40, vezes a altura, que também tem 40. E para facilitar, eu vou fazer da seguinte forma, ó. Em vez de eu multiplicar 40 vezes 40 vezes 40, vamos fazer do outro jeito, ó. 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. 4 vezes 10. Claro que na hora da prova você não vai fazer isso, né? Não vai escrever tudo isso daqui. Aqui eu tenho 10 vezes 10 vezes 10, que vai dar 1000. Então a gente fica com 4 vezes 4, que é 16, que a grande maioria das pessoas sabe que é 16, vezes 4, que é igual a 64. 64 vezes 1000, que a grande maioria das pessoas sabe que vai dar 64.000 centímetros cúbicos, fazendo com que a resposta da questão seja a letra E.
Então, galera, só para finalizar, eu quero fazer um comentário aqui com você. Eu reparei que nas últimas 3 provas do Ministério Público, as últimas questões, 59, 60, geralmente trazem bastante informações, textos que exploram bastante o raciocínio com alguns conceitos como arestas. Essa última prova para secretário de diligências trouxe uma estrutura lógica ali, se João era solidário, é funcionário público, enfim. Essa questão que eu apresentei agora fala em arestas, enfim, medidas, inclinação, enfim, existem outras formas de resolver essa questão. Inclusive eu vou abordar isso agora quando eu lançar o curso de raciocínio lógico focado em sequências lógicas e enigmas lógicos. Aí eu vou abordar isso, mas eu também não quero fazer vídeos muito extensos, né? E eu explorei aqui nessa questão uma forma de raciocínio lógico, onde eu englobei aqui fazer uma média aritmética mesmo. E de qualquer forma, eu gostaria de deixar essa dica para você não deixar por último a prova de raciocínio lógico matemático ou de raciocínio lógico. Dê uma olhadinha antes de começar as outras partes da prova, ou pelo menos ali depois do português, que é a primeira prova ali, dá uma olhada no raciocínio lógico, depois vai para a legislação, volta no raciocínio, porque isso vai ajudar você. Não deixe por último, porque são 3, 4 horas de prova que você vai estar muito cansado para enfrentar uma questão que traz diversos conceitos, uma questão que muitas vezes pode estar meio confusa ali. Não que a questão esteja confusa, mas você já vai estar muito cansado naquele momento. E se de alguma forma esse vídeo ajudou você, dá um like, comenta, compartilha e inscreva-se no canal, porque a sua participação é a base desse projeto. Valeu!